Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, faremos uma exposição sobre os Atos Apócrifos dos Apóstolos. Este estudo está baseado na obra de Claudio Moreschini e Enrico Norelli, Manual de Literatura Cristã Antiga Grega e Latina, traduzido por Silvana Corbucci, lançado no Brasil pela editora Santuário. No século II, havia uma literatura que consistia em apresentar Jesus ressuscitado conversando com os discípulos. Esse gênero foi utilizado pelos gnósticos, que o faziam para revelar segredos doutrinários que não estavam na coleção comum conservada pela Igreja. Para os bispos, esta literatura não poderia ser ensinada. Dentre os diálogos gnósticos, o Apócrifo de Tiago fala de um livro secreto redigido em hebraico por Tiago, irmão do Senhor, provavelmente o apóstolo Tiago Menor, filho de Alfeu ou Clopas, e Maria, uma das que estavam ao pé da cruz. Neste livro, Jesus reaparece ressuscitado 550 dias depois da última aparição e enche com o Espírito Santo Tiago e Pedro. Jesus os comunica que serão tentados por Satanás, e isso os fará amados pelo Pai. Além disso, recebem a revelação que serão martirizados como forma de reconhecimento de crença na cruz. Outro escrito apócrifo foi o Apocalipse de Tiago, o qual Jesus se comunica apenas com Tiago. São dois escritos. No primeiro, Jesus revela que há potências das hebdômadas, que fazem por impedir a passagem entre o céu e a terra, a paixão de Cristo e ao futuro martírio de Tiago. No outro, Jesus explica que sua paixão se deu pelos, abre aspas, arcontes celestes, fecha aspas, e o que Tiago deve fazer com os, abre aspas, aduaneiros celestes, fecha aspas, que farão ação para reter seu espírito após a morte. O segundo Apocalipse fala da defesa de Tiago no Sinédrio, que o revela como sendo o sucessor de Cristo, e faz uma conexão entre a morte de Jesus e a destruição do templo. Outro diálogo é o Livro de Tom, talvez do século III. Nele Jesus conversa com Tomé, chamado de, abre aspas, gêmeo do Senhor, fecha aspas, escrito por Mataias ou Mateus, durante o período entre a ressurreição e a ascensão. O conteúdo é sobre perdição e o fogo do inferno. O Evangelho de Maria, Maria Madalena, do século II, relata o diálogo de Jesus com os discípulos antes a ascensão, especialmente com Pedro. Neste apócrifo, o pecado da procriação é caracterizado pela união entre espírito e matéria. Maria Madalena foi condenada pelos apóstolos por receber revelações especiais a respeito da alma e a sua libertação das potências celestes. Estes diálogos são especialmente gnósticos, e seus temas são típicos desta seita. A Epístolas dos Apóstolos é um discurso apocalíptico de Jesus aos discípulos na Galileia após a ressurreição, e ataca os falsos profetas Simão e Cerinto. Nos prolegômenos, a profissão de fé em Jesus está na obra criadora e nos ensinos terrenos, especialmente em milagres. Um episódio pitoresco é o da encarnação. Jesus explica aos discípulos que o anjo que apareceu a Maria na Anunciação era ele mesmo, sob o título de Gabriel, e depois entra nela. Talvez composto no Egito ou na Ásia Menor, no século II, fala ainda da vocação de Paulo e outros elementos do canônico Atos dos Apóstolos. A infância de Jesus foi outro tema de interesse entre os apócrifos do século II. O que está nos evangelhos de Mateus e Lucas são percepções de acordo com o que era ensinado no ministério, baseado na tradição. Nos escritos da Natividade, elementos miraculosos inseridos nos textos estavam correlacionados a eventos do Antigo Testamento pelas profecias ou por ações maravilhosas, a exemplo da mulher estéril. A Natividade de Maria, ou Proto-Evangelho de Tiago, foi um escrito muito popular, presente em vários idiomas, sendo o nome mais antigo utilizado, Natividade de Maria, Revelação de Tiago. A autoria é um pseudoepígrafo. Tiago era um nome muito requisitado nestes escritos apócrifos, e o escritor verdadeiro não era muito conhecedor da Palestina.
Em seu conteúdo temos os pais de Maria, o rico Joaquim e a piedosa Ana, mulher estéril, que ao receber o milagre da gravidez oferece a filha a Deus. Assim nasce Maria, que fica por 3 anos em um santuário e depois é levada para ser apresentada ao templo, onde fica internada, auxiliada por sacerdotes e alimentada por um anjo. Aos 12 anos, chega o tempo de Maria sair do templo. Era o período de ciclo menstrual e o templo não pode ser profanado. O sacerdote Zacarias recebe uma revelação angélica e convida todos os viúvos de Israel. Prodigiosamente, o idoso José é escolhido como guardião da pureza virginal de Maria. Numa ausência de José, Maria recebe a anunciação e engravida. José percebe, fica desesperado por pensar ter falhado, mas é tranquilizado por um anjo. No tempo do recenseamento, Maria e José partem, mas entre Jerusalém e Belém, Maria sente as dores da conceição de Jesus. José a leva para uma caverna e busca por uma parteira. Ao retornar com a profissional, Maria já estava com Jesus nos braços. Ao sair da caverna, a parteira anuncia a concepção por uma virgem. Uma tal Salomé ouve e duvida, recebendo por castigo a paralisia na mão, curada após arrepender-se. Após o episódio dos magos, segue-se a matança das crianças por Herodes. Jesus é escondido numa manjedoura e Isabel, prima de Maria, mãe do futuro profeta João Batista, esconde seu filho numa caverna miraculosamente aberta. José, nesse relato, tem um filho chamado Tiago, fruto do primeiro casamento e que mora no Egito, de onde transmite esta narrativa. O autor utiliza elementos dos evangelhos, mas insere outros que fazem parte da tradição. O nascimento de Jesus em uma gruta é retirado de Justino, diálogo número 78, e a estrela que apaga outros astros é retirado de Inácio de Antioquia e, quiçá, textos gnósticos. Provavelmente as motivações do texto estão em popularizar uma defesa de Maria contra os judeus. A acusação era de que Maria era pobre, vulnerabilidade que a fez adúltera. Orígenes, um dos pais da igreja, em seu livro Contra Celso, discute com o pagão Celso, que acreditava que Maria era tecelã e foi seduzida pelo soldado romano Pantera, e por isso foi repudiada pelo marido. Moreschini e Norelli afirmam que este escrito é do século I e foi originado na Síria ou no Egito. Outro texto da infância de Jesus é Os Fatos da Infância do Senhor Jesus, escrito por um tal Tomé Filósofo ou Tomé o Apóstolo. De toda maneira, é um pseudepígrafo. O lugar de composição é desconhecido e de difícil suposição. Sua datação mais antiga é do século III e em grego. O escrito teve modificações entre as diferentes versões. Os relatos mais famosos é Jesus dando vida a um passarinho de brinquedo feito de barro e a morte e ressurreição de um amiguinho que o irritou. Os últimos escritos apócrifos famosos foram os Atos dos Apóstolos, concomitante ao processo de canonização do original Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Os Atos apócrifos se concentram em relatar atos de apóstolos específicos, seja pelo estilo grego de praxeis, ou seja, heroísmo, ou periodoi, funções apropriadas de um apóstolo em peregrinação. Os apóstolos cumprem a vontade de Deus, que é o protagonista. Deus está presente no tempo secular e demonstra sua verdade em meio às circunstâncias. Esta era uma forma de catequizar os leitores gregos. Relatos espetaculares fazem parte. Cão fala, estátua despedaçada se recompõe e peixe ressuscita. Estes escritos não parecem ter finalidade doutrinária e não faziam distinção entre ortodoxia e gnosticismo. Há sim elementos gnósticos nestes textos, a exemplo da cruz de luz no Atos de João ou os usos no Atos de Tomé, nome popular entre os gnósticos por ser considerado irmão gêmeo de Jesus. A minimização do fator humano de Jesus, a ênfase da ascese e o encratismo sexual são outras formas de gnosticismo. Geralmente as mulheres abandonam os noivados por causa da pregação dos apóstolos. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.